Boa tarde. Mais uma tarde em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais uma tarde em que nós podemos pensar na vida, meditar em quem somos nós, o que nós estamos fazendo. Será que Deus se agrada exatamente das minhas escolhas, daquilo que eu tenho feito? É preciso pensar nisso, porque Deus me deu mais uma chance de vida. Se acordei hoje logo cedo, significa dizer que Deus ele foi benevolente para comigo. Ele me concedeu o dom da vida e eu preciso ser agradecido. Por isso, eu preciso repensar a vida. Eu preciso meditar naquilo que é necessário fazer para me melhorar como cristão. Pensando nisso, na nossa reflexão diária, eu trago para dialogarmos a primeira carta de Pedro, dirigida à comunidade do norte da Ásia Menor, na Turquia. É interessante pensar que nessa carta, São Pedro ele chama a atenção para algo muito interessante. Vocação à vida santa. Diz assim, capítulo 1, versículo 13 em diante. Por isso aprontai a vossa mente, sede sóbrios, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida no dia da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não moldeis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Se invocais como Pai, aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei no temor o tempo de vossa permanência como migrantes. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Conhecido de antemão antes da criação do mundo, ele foi neste final dos tempos manifestado em favor de vós. Por ele, tendes fé no Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim vossa fé e vossa esperança estão em Deus. Pela obediência à verdade, vos purificastes para praticar um amor fraterno sem fingimento. Amai-vos, pois, uns aos outros de coração e com ardor. Nascestes de novo, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou a erva, caiu-lhe a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi anunciada como boa nova. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É interessante pensar que todos nós somos convidados a uma vida de santidade. Ser santo não é fácil. Viver a santidade também não é fácil. Mas nós fomos convidados a viver de acordo com aquele que nos recrutou a um trabalho espiritual. É importante lembrar que a carta de São Pedro nos chama a atenção exatamente a isso. Antes, é preciso que todos nós compreendamos que quem nos convocou é santo. E nós precisamos também ser santos. Mas é importante lembrar que nós não podemos permanecer na ignorância. Nós precisamos entender que nós vivíamos na ignorância, que foi herdada de nossos pais, uma vida fútil, uma vida voltada ao mundo. Mas quando somos convidados por Deus, nós estamos sendo convidados baseado naquele que deu a vida por todos nós, que foi o exemplo vivo, exemplo de santidade, exemplo que nos deixa exatamente voltados à compreensão de que as paixões do mundo, elas não compõem a vida de santidade. Mas quantas vezes nós esquecemos disso? Nós esquecemos que o nosso Deus é santo. Deus Pai,
Deus Filho, Deus Espírito Santo. A santidade deles exige exatamente que nós que estamos buscando e seguindo também sejamos santos. Mas nós não podemos esquecer que é difícil, mas não é impossível. A busca pela santidade, ela foi realmente instaurada por muitos homens e mulheres que viveram do anonimato para uma vida de santidade baseada na vida de Cristo, onde todos eles entenderam que viver é ter Cristo. Mesmo que pereçamos, viver é ter Cristo. E nós precisamos entender exatamente o que isso significa. Principalmente nós, seres humanos, nós que vivemos uma vida de futilidades, que só damos valor a coisas fúteis muitas vezes. As coisas que são passageiras, as coisas que realmente não nos preenchem verdadeiramente. Porque é preciso lembrar que quando nós pensamos nessa passagem bíblica da carta de São Pedro, nós vamos entender exatamente que se nós queremos viver uma vida de santidade, não é impossível. Porque a própria carta de São Pedro diz: sejais santos como aquele que vos buscou, que vos resgatou, que vos salvou. Então é possível sermos santos. É interessante pensarmos, por exemplo, que diante de tantas vidas de santidade, nós podemos pensar em São Camilo de Leles, que foi um homem que viveu uma vida de futilidades, uma vida voltada à jogatina. São Camilo foi um homem que, a metade de sua vida, ele viveu para os prazeres da carne. No entanto, a história conta que um dado dia, ele percebeu a vida de futilidade que ele vivia. E ele pôde mudar todo o segmento de sua vida quando ele percebeu que poderia viver uma vida de santidade. E ele passou a seguir o exemplo de São Francisco de Assis, porque ele viu irmãos franciscanos como exemplo de vida santa. E ele buscou exatamente essa mudança de vida. E o mais interessante não é apenas viver uma vida de santidade, mas conseguir conduzir e induzir outros a uma vida de santidade. E ele conseguiu induzir muitas pessoas a esta verdadeira vida, a verdadeira vida de caminhada com Cristo. Como exemplo também nós temos aqui São Roque, que viveu uma vida exclusivamente de santidade. Ele foi um homem imperfeito, mas ele percebeu que para ele bastava o Cristo, para ele bastava a fé. Quando nós conseguirmos entender o que esses homens de fé, eles evidenciaram em suas vidas, e eles compreenderam a necessidade de viver por Deus e para Deus e com Deus, nós vamos entender também que é possível vivermos uma vida de santidade. Fácil? Não, não é. Muito difícil. Passa um filme na nossa frente, de tantas falhas, de tantos defeitos que temos, mas é importante lembrarmos que é possível viver uma vida santa, principalmente porque a misericórdia de Deus se sobrepõe a todas as nossas falhas. É preciso compreendermos grandes nomes de homens e mulheres que viveram uma vida anônima, mas que foram pessoas dadas à santidade. Por estes, nós precisamos primeiramente agradecer a Deus pelos exemplos, nos mostrando exatamente que no caminho da fé é possível buscarmos a santidade. Sede santos, como eu sou santo, disse o próprio Cristo. Por mais que lembremos do que também o próprio apóstolo Paulo nos disse, que desejava fazer o bem, mas era o mal que imperava nele. E olhe que o apóstolo Paulo é um dos grandes exemplos de santidade. É possível? Sim. Não é impossível. Façamos a nossa parte e sigamos esses grandes exemplos de fé. E não esqueçamos que é possível buscarmos um caminho de amor,
de paz e de fidelidade com Cristo, para o Cristo e por Cristo. Luz e paz. Boa tarde. Mas é uma boa tarde recheada de muito amor, na certeza de que se buscarmos a Deus acima de qualquer coisa, encontraremos o caminho da santidade.